canal. Pessoal, bom dia para vocês, tudo bem? Gostaria de dizer que é um prazer estar com vocês em mais uma aula e nós vamos, nesta aula agora, corrigir os exercícios de quadriláteros, tudo bem? Na aula passada nós abordamos sobre os quadriláteros, sobre as suas classificações. Agora, pessoal, corrigir aqueles exercícios que foram feitos na aula anterior. Perfeito? Dando continuidade aqui, então, o primeiro exercício passado foi o exercício de número 4. Lembrando, pessoal, qualquer dúvida que vocês tiverem, eu estou à disposição. Tá, ó, para a aula. Pessoal, faz o exercício 4 de novo. Vou fazer. Pessoal, tem como fazer de novo? Eu vou fazer de novo. Então, assim, estou aqui à disposição mesmo. Não tenha vergonha de perguntar se você não entendeu. Olha, o exercício 4 fala o seguinte: os ângulos internos de um paralelogramo são proporcionais a 4 e 5. Qual é a medida do menor deles? Pessoal, partindo disso, ó, um paralelogramo, primeiro passo, desenhar um paralelogramo. Para quem não lembra, é esse aqui. Regra básica de um paralelogramo: os ângulos opostos sempre são congruentes. Ou seja, o ângulo em A será igual, ou possuirá o mesmo valor que o ângulo em B, C, perdão, e o B possuirá o mesmo valor que B. Tá joia? Sendo assim, ó, eles são proporcionais, onde um é 4 e 5. A razão entre eles é essa. Ou seja, nós vamos chamar aqui a princípio x, nós vamos dar o nome de x constante de proporcionalidade. Provavelmente vocês viram esse nome lá no 9º ano, né? Mas, se caso ainda não lembra muito bem, eu vou chamar de x. Observe, assumindo que x é uma constante, eu tenho que A, então, e C, eu vou chamar de 4x, e o daqui de 5x. O que é isso? Eu estou dando uma referência para o meu ângulo. Eu tenho que esse lado aqui mede 4 e o daqui 5, então o daqui é 4x e o daqui 5x. Perfeito? Então, ó, eu tenho ângulos 4x e 5x dentro do meu paralelogramo. Só que, como ele é um quadrilátero, a soma dos ângulos internos de um quadrilátero é sempre igual a 360. Partindo dessa ideia, pessoal, eu sei que 4x mais 4x, 5 mais 5, eu tenho que é 360. Somando todos esses x, eu tenho 18x igual a 360, x é igual a 360 dividido por 18, x é igual a 20. Professor, o menor lado é igual a 20? Não. A medida do menor deles, o menor ângulo, não é 20. X é 20. O menor lado, perdão, o menor ângulo, ele mede 4x. Ou seja, o menor vai medir 4 vezes 20, 80. O maior, 5 vezes 20, 100. Logo, o menor ângulo mede 80 e o maior, 100. Alguma dúvida, pessoal? Ou podemos prosseguir? Tranquilo? Continuando aqui, então, pessoal, exercício de número 5. O perímetro de um retângulo mede 150. Perímetro, né, pessoal? Aquela borda ali do retângulo, né? Se fosse fazer uma cerca no lote, seria o perímetro do lote. Se a base é o dobro da altura, calculem suas dimensões. Então, pessoal, a primeira coisa que você tem que fazer para resolver exercícios desse tipo, desenhar. Você vê um negócio desse jeito aqui, ó, você não entende nada. Eu, particularmente, que até eu, como professor, confundo minha mente. Retângulo e tal. O primeiro passo que eu vou fazer, e vocês também, é desenhar isso. É muito mais fácil visualmente. Então, ó, desenhei um triângulo aqui, ó. Chamei a base dele de B e a altura de A. Beleza. Agora vamos trabalhar. Eu quero chamar daqui de x e y. Sem problema. Tudo bem? Então, vamos trabalhar aqui agora em cima disso. O perímetro de um retângulo mede 150. O que é o perímetro? É 2 vezes a base nessa parte aqui, mas essa parte inferior, mas essa parte superior, e 2 vezes a altura. Então, ó, é 2A mais 2B é igual a 150. Perfeito? Podemos admitir que o exercício fala outra coisa também, ó. Se a base é o dobro da altura, a base
é o dobro da altura. Ou seja, 2A equivale a 1B. Podemos dizer o seguinte, então, ó, B igual a 2A. Calcule suas dimensões. Então, o exercício ele nos dá duas equações aí, ó, para a gente começar a trabalhar. Esta e esta. Observe que eu tenho duas incógnitas aqui também, mas eu posso pegar 2A e substituir no lugar de B. Perfeito? Ficaria assim, ó, 2A mais 2, no lugar de B eu coloquei 2A. Ou seja, 2A mais, pegando essa multiplicação aqui, ó, 2 vezes 2, 4A, 2 mais 4, 6A igual a 150. A é igual a 150 sobre 6, A é igual a 25. Aí se pergunta, calcule suas dimensões. Se eu tenho que A mede 25, ou seja, a minha altura aqui, ó, mede 25. Voltando aqui na minha segunda afirmação, eu tenho que a base é o dobro dela, né? Então, medirá 50. Tranquilo, pessoal? Exercício aí bom para cair numa prova, né? Qualquer dúvida é só parar a aula, tudo bem? Exercício de número 6. Num determinado losango, para tudo. O que é um losango mesmo, professor? Não lembro. Ó, paralelogramo. Não, vamos anterior. Eu tenho os quadriláteros. Os quadriláteros eles são divididos em trapézios e paralelogramos. Os paralelogramos, por sua vez, são aqueles quadriláteros que possuem dois pares de lados paralelos. Ou seja, voltando aqui, pessoal, só para vocês terem uma noção, ó, um paralelogramo, ó, este lado é paralelo a este, assim como este é paralelo a este. Regra geral dos paralelogramos, né? Isso é a aula passada, pessoal. Qualquer dúvida aí, ó, dá uma voltada aí e assiste de novo. O paralelogramo, então, ele pode ser dividido em losango e retângulo. Retângulo, onde os ângulos são todos iguais, ou seja, se tudo é 360 e os ângulos são iguais, então o retângulo sempre possuirá ângulos retos. E o losango, por sua vez, no exercício que nós estamos aqui, ó, quando fala losango, é um paralelogramo, um quadrilátero que tem todos os seus lados iguais. Perfeito? Então, ó, o exercício fala, num determinado losango, falou losango, eu já imaginei na minha cabeça aqui agora, ó, todo lado é igual. Pronto. Perfeito? A menor diagonal é congruente a um dos lados. Pegadinha, né, pessoal? A um dos lados, a todos os lados, né? Mas aqui eu não quis te informar que os lados são iguais. Isso aqui já é uma coisa que você precisava já ter noção. Então, o que ele diz? A menor diagonal. Diagonal não é que liga os pontos opostos aqui, ó. Ou seja, eu tenho duas diagonais. Eu tenho essa e tenho a AC. É óbvio, evidente que a minha diagonal desse B aqui, nesse desenho que eu fiz, era menor. Ou seja, essa diagonal aqui, ó, ela tem a mesma medida que um lado do meu losango. Perfeito? Quais as medidas deste losango? Complicado, né? Vamos tentar entender. Então, observa comigo, pessoal. Se este lado é igual a um lado, esquece e foca comigo em ADB, no triângulo ADB. Perceba que eu tenho os dois lados iguais à diagonal. ADB, então, forma um triângulo equilátero e DBC, outro triângulo equilátero. Ou seja, observe que ambos são congruentes. Sinalzinho aqui, congruência, né? E logo são equiláteros, e também equiláteros. Se eles são equiláteros, pessoal, o somatório interno de um triângulo é 180. Ele tem três iguais, perceba que será 60, 60, 60. Partindo disso aí, ó. Então, qual que é a medida dos ângulos? Ó, observa comigo. Se A mede 60, C 60, já encontramos um par de ângulos. D e B, ele mede 120, né? 60 mais 60, 60 mais 60. Observe que o meu quadrilátero terá essas medidas de ângulo aqui, ó. 60 e 120. Detalhe, pessoal, como nós vimos, o losango, ele entra
na classificação de quadrilátero. Logo, ele tem as mesmas características, ou seja, os ângulos opostos são iguais, ó, sempre. Perfeito? Então, 60 e 120. Alguma dúvida? Tranquilo, pessoal? Então, continuando aqui. Exercício interessante, ó, exercício típico aí de vestibular e Enem. Ó. Um determinado avião tem 18 metros de envergadura. Aqui, pessoal, até foi mais específico, 18 metros de envergadura de asa, mas sempre que fala envergadura de um avião, é isso aqui, tá? É a asa. E 25 metros de comprimento, ou seja, da ponta aqui até o fim, 25 metros. Ele deve ser guardado num galpão cujas paredes cercam um retângulo, com um vão de entrada na parte frontal. Então, beleza, pessoal. O que o exercício está falando? Ó, eu quero arrumar uma garagem para esse avião. Conforme o desenho aqui, ó. Ele tem que entrar por essa porta de entrada. Estando o avião centralizado no galpão, haverá uma folga de 6 metros em relação a cada uma das paredes. Nessas condições, pede-se o perímetro do galpão. Então, perceba comigo que eu vou entrar com o meu avião na minha garagem e a cada lateral do avião tem que ter 6 metros de distância, com certeza para manobrar, né? Para não regar o avião na parede, no muro. Sendo assim, eu vou chamar o comprimento da minha garagem de C e a largura da minha garagem de L. Partindo desse pressuposto, pessoal, observa comigo, ó, C, ou seja, coloquei meu avião aqui, tem que sobrar 6 metros de distância dessa parede, então 6, mais o avião, que é 25, mais 6, que é o que tem que sobrar nos fundos, né? Então 6, 25, 6. Já a largura do meu avião, ó, é 6 que tem que sobrar aqui, mais o avião que tem valor de 18, mais 6 na outra borda. Tudo bem? Ó, esse espaçamento, pessoal, essa folga, quem determina é o exercício. Então, calculando o perímetro, ó, primeiramente eu tenho que, portanto, sinalzinho aqui de portanto, tá? O meu comprimento da minha garagem, ou do meu galpão, dista 37 metros e a minha largura é 30. A altura aqui, a largura é 30. Calculando esse perímetro, ó, o perímetro do meu galpão seria perímetro igual a 2 vezes L mais C. Por quê? C mais C, L mais L. Aí o aluno pode perguntar, professor, mas eu não vou descontar a porta? Não, o exercício não falou nada de descontar a porta. O perímetro, né? O perímetro seria contando a porta ali também. Substituindo os valores, eu tenho 30 mais 37 vezes 2. Resultado do meu perímetro foi 134. Pessoal, detalhe, você não precisa copiar nada agora não, tá? Por mais que você não me mandou essa atividade ainda, eu aceito essa atividade. Pode estar fazendo aí, não tem problema, pode estar me mandando que eu vou aceitar ela ainda. Tem uma certa data, tá, pessoal? Porque também vai indo, já vai ficando, né, vai passando, já nem lembro mais o que é essa matéria, a aluno está me mandando aqui. Então, assim, pode estar mandando atividade, desde que não demore muito. Pessoal, então, ó, calculei aqui o meu perímetro. Perfeito? Continuando, ó, irei calcular agora a medida do vão da porta de entrada. Ó, a porta de entrada está aqui. O exercício deixa bem claro que ela tem que ter 2 metros de um lado e 2 metros de outro. Ou seja, será a minha largura, que é 30, menos 2 de um lado, menos 2 de outro, 26 metros de entrada. Pessoal, bastante espaço aí, né? Dá para entrar com o avião tranquilo. Alguma dúvida em relação ao exercício? Tranquilo? De boa, de boa. Boa. Então vamos continuar aí, pessoal. Uma caixa retangular deve ser confeccionada para conter uma dúzia de latas de refrigerante. Cada lata deve ter um diâmetro de 5 centímetros. 2 dessas caixas serão embaladas juntas e envoltas por 2 voltas de fita plástica. Tá certo, pessoal? Então aqui eu tenho 2 latinhas, né? 4, 3, 12. Aqui eu tenho dois grupos de latinha, ou seja, 24 latinhas. A letra A me pede o seguinte, ó.
Quais devem ser as medidas da largura menor, largura menor, e do comprimento maior da caixa? Beleza. Fazendo o cálculo, pessoal, então a caixa está aqui, né? Ó, a largura maior da minha caixa, que vai ser enrolada toda ali, ó. Eu tenho a largura maior. Cada diâmetro é 5 centímetros. Logo, eu tenho quantas latinhas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 5 vezes 8 são 40. E a largura menor, 15. Por quê? O diâmetro não é a circunferência da latinha? Eu tenho 1, 2 e 3. 3 vezes 5, 15. Então, ó, observando a minha caixa maior aqui, pessoal, eu tenho diâmetro, eu tenho perímetro, perdão, eu tenho 40 e 15. Se fosse a menor, seria 15 e 20. Por quê, professor? São 4 diâmetros de 5. Perfeito? O diâmetro ele parte de uma borda até a outra, né? A maior corda de uma circunferência. A letra B me pede qual é a quantidade linear de fita plástica necessária. O exercício me fala que é necessário dar 2 voltas de fita plástica. Ou seja, 2 vezes o perímetro, né? Se eu tenho 40 e 15, então será 2 vezes a largura mais o comprimento, 2 vezes 40 mais 15, 40 mais 15, 55 vezes 4. Por que 4, professor? Ó, 2 vezes 2, né? 220 centímetros de fita. Se quiser determinar em metro, 2,2 metros de fita. Perfeito, pessoal? Tranquilo? Continuando aqui a nossa correção. Pessoal, esse exercício aqui, ó, eu tive 4 alunos que falaram, professor, não entendi. Professor, quebrei cabeça, não achei jeito. E assim, é um exercício um pouco complexo mesmo, mas agora você vai estar entendendo aí. Observa comigo, ó. Uma pedra de granito tem formato retangular, conforme a figura 1. Nessa pedra, deverão ser feitos 2 furos idênticos e igualmente espaçados das bordas da pedra. Eu estou lendo na menor aqui, pessoal, da borda da pedra e também entre si. A letra está um pouco pequena aqui. Qual é a medida do raio de cada furo? Então, beleza, pessoal. Observe comigo que se fosse um quadrado era fácil de fazer, mas eu tenho um retângulo, 60 por 100, e eu preciso calcular aqui um furo que a mesma distância, você vai ter os tracinhos, a mesma distância entre furos deve ser para a lateral, essa lateral. Pessoal, isso é muito comum para quem trabalha com pedra, porque existe um espaço limite. Se você furar muito na borda, perceba que a pedra pode quebrar. Então, assim, cada pedra, cada material, ele possui um espaço limite para você estar fazendo esse furo, que deve ser respeitado. Se caso você furar muito próximo, você corre risco de estar perdendo aí a sua peça. Sendo assim, eu quero achar o maior furo possível, respeitando os meus limites aqui, ó, para que minha peça não seja perdida. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar essa distância, esse limite de segurança de X, e os meus raios de R. Percebe comigo? 60 centímetros. Ó, não é a minha largura? 60 centímetros, então, será esse trechinho aqui, ó, X, meu limite, mais o meu raio do meu furo, eu não sei quanto que é, mais o raio do meu furo de novo, mais X. Tranquilo? Então, ó, posso dizer que a minha largura de igual a 60 é igual a 2x mais 2r's. Posso ainda dizer, pessoal, deixando aí, isolando aí uma variável, ó, 2x é igual a 60 menos 2r's, x é igual a 30 menos r. Tudo bem? Passei o 2 dividindo ali, ó. Como eu passo o 2 dividindo, eu divido 60 e o 2. Chego nesse resultado aqui. Mas como eu tenho x e r, não tem como resolver. Nós vamos partir agora para o comprimento. Perceba comigo que o meu comprimento mede 100 e ele pode ser determinado por x, ou seja, um limite, mais 2 vezes o raio, mais outro limite, ó,
mais 2 vezes o raio, mais outro limite. Então, ficaria x mais 2r, mais x, mais 2r, mais x. Resolvendo isso, juntando meus x's aqui, eu tenho 3x. 2r mais 2r, 4r. Então, ó, voltando aqui, eu posso pegar agora o meu x e substituir no lugar de x, deixando a minha equação apenas com r's. Ou seja, no lugar do x eu coloquei 30 menos r. Fazendo a fatoração aqui, a multiplicação aqui, ó, distributiva, 3 vezes 30, 90, 3 vezes r menos 3r, mais 4r. Ou seja, pessoal, resolvendo isso aqui, ó, 4r's menos 3r's, r. 90 menos 100, 10. Ou seja, r igual a 10. Perceba então, pessoal, que o maior raio possível eu fazer o meu raio valendo 10, ou seja, o meu diâmetro igual a 20. Para isso, você pode também, o exercício não pediu, mas calcular a distância limite aqui. Basta substituir aqui na minha equação, né? Eu pego R igual a 10, x é igual a 30 menos 10, o espaçamento é igual a 20. Então, pessoal, o desenho aqui ficou um pouco proporcional, ó. Não proporcional no caso. Percebe comigo, ó. Esse espacinho vale 20, esse espacinho aqui vale 10 mais 10. Então, ficou 20 de limite mais 20 de raio, ou de diâmetro, né? 20, 20. Aí você me pergunta, professor, mas o fluxo ficou pequeno, né, em relação à pedra? Mas isso se dá, pessoal, porque o raio ele é sempre igual, e quando a gente vai comparar isso com o nosso comprimento aqui, ó, não é possível expandir mais o meu raio de forma que os meus limites sejam o mesmo. Se eu colocar o meu raio aqui igual a 11, eu jamais vou conseguir um limite igual aqui em x. Perfeito? Então, a resposta certa seria essa aqui. Tranquilo? Pessoal, estou sentindo vocês um pouco encarados. Quiser falar, pode perguntar. Tranquilo até então? De boa. Beleza. Tranquilo. Próximo exercício, pessoal, é um exercício de Enem. Perceba comigo o que o exercício nos diz. O losango apresentado na figura 1 foi formado pela união dos centros das 4 circunferências tangentes de raios de mesma medida. Vamos interpretar isso? Se é um losango, o que os lados dele são? Iguais. Beleza. Se os lados são iguais, ou seja, o próprio exercício disse que as 4 circunferências, então, ou seja, os 4 raios aqui, ó, são iguais. Tranquilo? Ó, a distância de um centro ao outro, um centro ao outro, um centro ao outro. O exercício fala de circunferências que se tangenciam. O que é isso, professor? Elas se encostam, ó. Tangenciou, tangenciou. Sempre que fala que um objeto tangencia o outro, é que ele encosta ao outro. Então, já descobrimos que essa distância é a mesma. Agora, a pergunta é o seguinte. Dobrando-se o raio de 2 das circunferências, centradas em vértices opostos do losango, e ainda mantendo-se a configuração das tangências, obtém-se a situação conforme ilustrada na figura 2. Ó, eu peguei esses 2 círculos aqui, ó, opostos, e dobrei o raio deles. Beleza? Dobrando o raio deles, o que acontece? Automaticamente, todas as minhas 4 laterais do losango também tiveram uma variação proporcional. Nós devemos, então, entender o seguinte, o exercício pede o perímetro do losango da figura 2, quando comparado ao perímetro do losango da figura 1, teve um aumento de... Lembra, pessoal, que nós já revisamos porcentagem? Um exercício bom aí para a gente estar debatendo o tema. Ó. Então, como que eu vou resolver isso? Professor, não me deu nenhuma medida. Não falou que o raio é tanto, que a circunferência é tanto. Como que eu vou fazer? Basicamente, pessoal, você vai só comparar os resultados. Ó. Losango, todos os lados iguais, ou seja, RR. O lado de um losango, então, ó, é 2 R's.
Concorda comigo? Esse lado aqui mede 2Rs. Detalhe, pessoal, nós estamos pedindo o perímetro, em relação ao perímetro. Mas se todos os lados são iguais, não faz sentido eu fazer do perímetro todo. Eu posso fazer só de um lado, porque a proporção de um lado será sempre a mesma. Mas se eu quisesse determinar aqui, ó, o meu perímetro seria 2, 4, 6, 8 raios. Beleza? Mas eu vou fazer só com um lado. Ó. O que acontecerá um lado, acontecerá a todos os outros. Aqui, pessoal, a minha circunferência dobrou. Ou seja, essa que dobrou aqui será 2 raios e a pequenininha apenas raio. Ou seja, o total desse perímetro seria 8 raios e o desse aqui seria 4 vezes 3, 12 raios. Tudo bem? Então, ó, nós precisamos saber o que aconteceu de 2 para 3. Basicamente, nós podemos fazer uma regra de 3, né? 2 raios era o total, ou seja, 100%. 3 raios é o que nós temos. Então, podemos dizer que 2 raios está para 3 raios, assim como 100% está para x. Multiplicando o cruzado, a princípio, o que eu posso fazer? Corto raio com raio. Cara, não preciso mais. Posso simplificar aqui. 2 vezes x, 2x. 3 vezes 100, 300. Ou seja, x é igual a 300 dividido por 2, 150%. Aí o aluno, muito satisfeito, ele vai lá e marca. Ah, professor, 150%. O que o exercício me pediu? Um aumento. Não é o total. Ele ficou 150% mesmo. Mas o aumento ele era 100 e aumentou para 150. Tá, pessoal? Então, corre atrás, olha isso aí direitinho. Não deixe se levar por causa disso. A gente chega no resultado, a gente fica tão feliz que a gente costuma marcar. Mas observa direitinho, leia o exercício. Então, ó, houve um aumento de 50%, ou seja, letra E. Beleza, pessoal? O nosso último exercício aqui, ó, fala o seguinte, também é um exercício de Enem, que é o nosso foco, né, pessoal, juntamente com os vestibulares. Para o reflorestamento de uma área, deve-se cercar totalmente. Pondera os lados de um terreno, exceto o lado margeado pelo rio, ou seja, essa parte azul é um rio, né? Conforme a figura. Cada rolo de terra que será comprado para a confecção de cerca contém 48 metros de comprimento. A quantidade mínima de rolos que deve ser comprado para cercar esse terreno é... Então, beleza, ó, eu vou fazer uma cerca nessa lateral e nessa. Não no rio, porque não é necessário fazer uma cerca no rio. Tudo bem? Partindo disso aí, ó, a minha cerca então será 81 mais 190 mais 81. Somando isso, pessoal, nós temos o valor de 352 metros de cerca. Só que quando eu vou comprar o rolo de arame, ele tem apenas 48 metros de comprimento. Então, quantos rolos de arame eu ia tirar? Basta dividir 352 por 48. Efetuando essa divisão, pessoal, você vai ter aproximadamente 7,33, lembrando aqui aproximado, porque é uma dízima periódica, tá? 7,33 rolos de arame. Detalhe, o aluno, talvez por vontade, ele vai e fala assim, se é 7,33, como é menor que 5, eu posso arredondar para 7. Não pode, tá, pessoal? Nós precisamos entender o exercício. Ele vai cercar tudo. Se você arredondar para 7 rolos, vai ficar um trecho sem cercar. Então, é bem lógico, para você cercar tudo é necessário você comprar um rolo a mais. Nem que seja que sobe um pouco. Ou seja, você não vai arredondar para 7. Você tem que comprar 8 rolos. Por quê? Vai sobrar, professor. Não tem problema. O exercício quer fazer uma cerca e você vai comprar o número de rolos necessários para essa cerca. Ou seja, 8. Perfeito? Então, pessoal, aqui se encerrou a nossa aula. Nós temos ainda 4 minutos e meio de aula. Eu queria deixar esses 4 minutos e meio em aberto para vocês estarem falando aí, estarem tirando suas dúvidas, fazendo sugestões, tudo bem? Então, eu vou até pedir para aqueles que ainda não colocaram um ok,
deixa um ok para mim lá como você compareceu a esta aula. Beleza, pessoal? Então, está em aberto aí. Nossa aula encerrou. Alguém tem algum comentário sobre algum exercício?